Graça e paz, nesta manhã que Deus aqui está no nosso coração para nos ensinar a palavra da justiça, da fé, do amor, do perdão, da paz, que nós já temos aqui no nosso coração, onde Ele nos ensina, que nós entremos no nosso quarto e oremos a Ele, e aqui falamos com Ele, mas em espírito e em verdade. Porque diz a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntos e medula, e ela é apta ao coração. Porque você ouviu a palavra e você tem fé, você acredita e você crê. Romanos 10:17. A fé vem por você e eu, aquele que crê, ouvir a palavra dele, mas em espírito de verdade. É uma fé que você esperava e ela chegou para você venha discernir a palavra aqui, mas em espírito e em verdade, e amando a todos no espírito, não na letra, que a lei de Moisés ela mata, ela não ensina a graça, ela não ensina o evangelho, ela não ensina a paz que já está no nosso coração. Isso é nos ensinado pelo Pai, que já está em nós. Nós não temos que ficar em Moisés, não temos que ficar ali antes da cruz, porque já passamos da cruz, aqui já estamos no novo céu, nova terra, aqui Deus nos fala. O que Ele fala conosco nesta manhã? Que nos ama e nunca mais nos abandona, porque Ele já veio para dentro de nós, por isso Ele fez de nós morada dele, templo do Espírito Santo. Aquele é o cabeça, aquele é beta, que Ele fala com você, fala comigo, com aquele que crê, mas no Espírito e na verdade, no coração, quando você recebe dele, nesta manhã linda e maravilhosa, o amor e o perdão. Amém, glória a Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Eu creio que muitos entenderão, que o mistério está sendo revelado em cada coração. Graças a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Quando eu te encontrei, a minha vida não tinha uma razão de ser. Quantas coisas eu falei, meu Pai, sem te entender. Agora aqui estou, Senhor, estou aqui, Senhor. Sua palavra é a minha luz e ela brilha no meu coração, porque é o amor de Deus no meu coração. Ele é também no seu, Ele é também no seu, meu irmão. Então, quando eu encontrei Cristo, Ele transformou a minha mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2, porque o culto ele é racional. E quando você entendeu os 6:3 de Romanos na cruz, ali ficou o nosso velho homem, o batismo verdadeiro e fiel, Cristo no nosso coração e também nos céus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Então, meu irmão amado, é importante que nós venhamos entender a lei e pregar a graça, porque a lei, antes da cruz, ela era a sombra dos bens vindouros, não a imagem real, mas hoje a imagem, nós vemos nitidamente com nossos olhos, Hebreus 10:1 em diante, que ali a lei era a sombra, era a lei de Moisés, ela sairia do meio para que você entendesse a graça. Romanos 10:1-4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê, ele já está justificado pela fé. Romanos 5:1, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus, que 5:5 nos ortogou o Espírito, que é santo dentro de nós. Então, você e eu somos um santo de Deus. Então as pessoas, elas não acreditam que Jesus já veio e fez dela um santo, porque ela é santa no Espírito. Deus está no Espírito dela entrelaçado, para que ela entenda que lá no céu, quando ela voltar para lá, ela já vai estar com Deus, direto, mas no Espírito e na verdade. Porque lá vamos entrar como se fôssemos um anjo, como nós somos um anjo. Nós somos um espírito aqui. Muitos usam anjo, e outros o Espírito, mas o Espírito que é santo volta para Deus. Por quê? Errais, porque não conhece a Escritura. A Escritura se cumpriu, Lucas 24:44, e ele falou essas palavras, 22 de Mateus, do 23 em diante, 29 e 30 ali, eles erravam por não conhecer a Escritura. Por quê?
O casamento é um só. O casamento meu para com Deus é um só. E o de mim para com a minha esposa é um só. Por quê? Eu fui um bom funcionário. Eu fui um bom filho. Eu sou um bom marido. Porque eu cuido dos meus. Eu cuido da minha casa, do meu coração primeiro, para cuidar das minhas filhas, dos meus netos, da minha esposa e praticar o bem aqui dentro da minha casa, porque começa dentro de uma casa a amar e perdoar. Lá fora temos que amar e perdoar, mas começamos dentro de casa, no coração. O coração que ama e que perdoa, ele é abençoado pelo Pai, porque os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Então temos aqui uma nova vida, somos nova criatura. Nascemos de novo, João 3,5, da água e do Espírito. E você aqui vive e reina para sempre. Então, quando nós aqui entendemos que Deus, Ele, no seu Filho amado, praticou todas as obras religiosas e trouxe para nós um reino inabalável, você aqui reina em vida. Romanos 5,17. Mas sem fazer as obras de Deus, porque as obras de Deus, Deus as fez e colocou na cruz, para que você hoje aqui não fosse sentenciado por um pastor, por um profeta, porque vão amaldiçoar aqueles que não entenderam, aqueles que não receberam a bênção ainda, porque o abençoador está dentro de nós. É o Cristo que já veio dentro de nós. Então, eu não devo ir para uma congregação, por quê? Porque Deus me deu o ensinamento da verdade. Se eu procurar uma congregação onde ali eu vou participar de várias coisas que eu não vou, como se diz, eu não vou estar de acordo com aquilo que está rolando lá. Por quê? Lá rola muita coisa que não se deve rolar. Sendo que aqui na minha casa, no meu coração, eu já tenho a paz de Deus dentro de mim. Para não se meter em coisas que não é de Deus. É do homem, é do mundo secular e do mundo religioso. Então eu estou fora desse mundo. Por isso que eu entendi, muitos me ouvem, ouvem Deus falar, mas não entendem. Como aqui eu sempre menciono, Hebreus 9, 24. O Senhor, o Espírito dele, não entrou em santuário feito de mãos humanas. E Atos 17, 24, ele não entrou, porque ali não é servido por mãos humanas. Por quê? Ele desceu do céu e já nos serve aqui, dentro de nós, a palavra do Espírito, da verdade, do amor e do perdão. Então, por isso entendemos aqui a lei e a graça. Marta e Maria. Marta debaixo da lei e Maria debaixo da graça. Você vai entender, antes da cruz, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quando Deus vem, ressuscita, ele nos ressuscita nele. Por isso, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. João 10:10, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, são palavras que vêm de Deus. Ele falou que me ama como ama você, aquele que crê, e nunca mais o abandona. São palavras de Deus, 13:5 de Hebreus. E quando você lê 1:19, diz Isaías, se você quiser, se você me ouvir, você come o melhor dessa terra, que é o convite da graça. A graça te convida a comer o melhor. Não é lá fora, na igreja do homem. Lá eles vão impor várias regras que vêm do coração do homem, não vêm do coração de Deus. Por quê? Quando você entende, eu não vou falar de dízimo, Deuteronômio 14:22. O dízimo era dado de ano a ano à igreja de Formosa como alimento, que era da plantação que lá eles colhiam e ano a ano levava aquele tempo de Formosa. Em Malaquias 3:10, o templo de Formosa, ele caiu. Então o templo hoje é você. Aquele templo que está lá, é 24:1 de Mateus, Jesus derrubou esse templo em um dia. Por quê? Ali havia muito comércio. Como hoje aqui os templos aqui estão formados, mas só que Jesus não vai voltar de derrubar o templo. Como ele fez lá, não, aqui o templo é você que tem que sair desse templo, onde ali o homem com a mão, ele faz o jogo deles. E você, ele sofre um dano, porque quando o homem domina uma igreja, ali os membros gemem. Por quê? Não entrou aqui na porta, não senta e não escuta Deus falar com ele. Porque ele lapidou, ele cuidou e entregou você ao Pai. Hoje o Pai fez de você uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, não tem mancha, não tem defeito no espírito, que é Efésios, capítulo 5, 6, 7. Então você está pronto para Deus. O céu é onde eu estou, já dizia ele, 7:49 de Atos.
e a terra o estado dos meus pés. Aqui ele passeia conosco, ele caminha conosco. Você vai à praia, você vai ao shopping, você vai a uma congregação, Deus vai com você. E volta com você, por você ser a congregação dele hoje. Não é lá, 4 paredes que o homem fez. Não, Deus não está aqui nas 4 paredes. Está dentro do meu coração. Mas aquilo que eu prego aqui é bênção, então toda a minha casa, né? Ela é abençoada pelo Pai. Por quê? Eu tive esse ensinamento. Eu sento e ouço Deus falar. Até enquanto eu durmo, Ele vela por mim, como velou por mim essa noite, por você. E você está aí sentado agora, ouvindo Ele falar no seu trabalho, na sua casa, onde quer que seja. Quando você recebe esse entendimento aqui, sabe que Marta representava a lei e Maria a graça. Então aqui, Lucas, né? 10:38, Marta e Maria. Marta, a lei, Maria, a graça, porque a escritura se cumpriu. Lucas 24:44, e o evangelho foi dado a Paulo, no caminho de Damasco, Atos 26:8. Paulo, você é para mim um instrumento que eu tive para o gentio. Então Paulo foi enviado ao gentio para esclarecer, como eu aqui estou. A minha missão aqui é esclarecer a palavra de Deus, em espírito e em verdade. Mas se você tem dúvida, você está lá no mundo secular ou está na religião, você vai examinar a escritura aqui. Aquilo que eu falo é verdade para mim? Sim. Talvez para você não seja, mas você tem que ler e discernir, porque aqui está a resposta. 5:21 de 1 Tessalonicenses, você lê a palavra e discerne ela e come aquilo que é bom, porque é um convite da graça, porque o evangelho é o poder de Deus. Não é a escritura se cumpriu. A escritura, ela foi inspirada por Deus. O evangelho é revelado a Paulo. Aqueles que seguem, né, as 14 cartas de Paulo, não é seguir a Paulo para poder ali idolatrar Paulo, não. É Deus, porque foi Deus que deu a Paulo o mistério, esse ministério do Espírito que está aqui. Porque se você for entender, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Vem do pastor da igreja lá? Não, vem de Deus. Então Deus é que dá o crescimento. Aqui você vai regando a plantação, ela vai crescendo, você vai entendendo, você vai comendo do amor e do perdão que está já plantado aqui no teu coração. Glória a Deus, obrigado. Então aqui Marta e Maria, vamos lá, 10:38 de Lucas. Indo eles de caminho, né, entrou Jesus num povoado. Hoje nós sabemos que ele entrou no nosso coração, porque ele é o Espírito Santo que nos fora ortogado. Joel 2:28, lá ele falaram o quê? Eu vou derramar o Espírito Santo depois daqueles dias. E derramou, porque ele veio da cruz e nos trouxe a palavra da verdade. E certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Hoje ele está aqui na nossa casa, no nosso coração, tendo nós esse amor, esse conhecimento. 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Deus nos ensina hoje, não é você ir para a igreja agora de manhã, com mais de 1000 pessoas ali tudo gritando, louvando, né? E adorando quem? Em vão ao homem, porque Jesus já falara que em 7 de Mateus já acontecia lá. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, porque em vão me adoram, porque seguem doutrina de homens. Lá, todos nós que vamos para lá, nós temos uma doutrina que o homem engendra na nossa mente e nós temos que cumprir. E se não cumprir, você está excluído daquela congregação que ali é uma empresa de negócios. Agora aqui não, aqui Deus não é empresa, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é paz em cada coração. Aos pés do Senhor, eu ouvi-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, né? Quando as pessoas vão para a igreja fazer as obras de Deus, elas ficam agitadas, tem que levar comida, tem que levar bebida, tem que levar muitas coisas, dinheiro para dar por lá, no caso da oferta, para dar no dízimo, para dar no carnê, para dar para pagar a rádio. Então são muitas atribuições que é colocada em cima do membro, e às vezes o membro não pode ajudar, e ele fica constrangido ali, e ele acaba saindo e buscando uma porta, que não vai encontrar nenhuma porta onde prega de graça, porque de graça eu recebi, de graça que eu passo para você. A pregação da palavra da verdade é de graça. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, o evangelho de poder, ele é de graça para mim e para você. Então Marta agitava de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse:
Jesus e Marta, lá no corpo de carne ainda. Aqui não. Aqui ele é o Espírito no nosso coração que nos ensina a sair da lei e entrar na graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha o verbo, não terá, porque estão debaixo da graça. Debaixo da lei havia o pecado, havia a transgressão. Por isso que o templo de Formosa ele teve que derrubar. E fazer hoje de nós o templo do Espírito Santo. E ele, o cabeça, dentro da igreja que somos nós hoje. Para ele aqui nos ensinar essa palavra aqui. Não te importa de que minha irmã tenha deixado de ir e eu fique a servir sozinha. Atos 17, 25, ali, eles servem a ceia como? Muitas pessoas, o pão e o suco, mas ali uma simbologia. Com o entendimento da graça, Cristo já foi formado no nosso coração. Quando você lê Gálatas 4, do 1 em diante, 4:19, lá, os Gálatas que Paulo abriu aquela igreja e lá ele pregava a graça e as pessoas partiam para a lei de Moisés para ouvir os profetas, para ouvir aquilo que é de outros deuses, porque não é de Deus. Deus foi bem claro, Deuteronômio 18, do 9 ao 14, não procure uma cartomante, não procure um feiticeiro e outras coisas mais, porque lá vão te enganar. Aqui não, aqui você tem a palavra da verdade, do amor e do perdão no coração. Não te importe que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Então Deus não precisa de nada, a não ser que você ame Ele primeiro e amar o próximo. Em segundo lugar, você completa toda a obra de Deus, porque você aqui ajuda o próximo, você aqui dá pão ao faminto, você aqui cobre o nu. Quando você pode fazer, você faz com uma palavra que glorifica aqui o irmão nesta manhã, em nome do Pai. Deixa que eu fique sozinho a servir, ordena depois que venha ajudar. Então Marta dando uma ordem em Jesus, né? Então o pastor hoje quer dar ordem para que nós façamos a obra de Deus, mas as obras de Deus estão prontas dentro de nós. Quando você lê Efésios 2:10, ali andamos hoje nas obras que Deus preparou para nós, de antemão, predestinação. Então você é um predestinado, você é um eleito, você é um separado, você é um escolhido para a obra de Deus, mas não para fazê-la, para entendê-la, que Ele já veio para você. Te deixou aqui mais que vencedor. Romanos 8:37. Por isso que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está no Cristo, dentro do nosso coração. Ordena-lhe que venha ajudar-me. Agora o 41. A resposta do mestre, daquele que está dentro do teu coração. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, né? Muitas coisas. É Santa Ceia, é dízimo, é pagar carnê, é vai lá, é vem cá, é joelho no chão, 40 minutos, 1 hora ali orando, clamando ao Senhor, enquanto que o Senhor está dentro de nós. Com 5 minutos de oração, 10 minutos de oração que você faz na tua casa, você consegue encontrar Deus aonde? No teu coração, não lá na congregação, mas dentro de você. Você pode até ir lá, né, congregar, tudo bem, mas você tem que entender que Ele hoje mora dentro de você, como você lê João 14:1. Não turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim, eu não teria dito, vou para o Pai. Quando Ele vai, traz Jesus para você, que é o Cristo, aquele que citou. Então Ele não está na congregação lá, está dentro de você aqui, no teu coração, para que você entenda. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nada que Deus te deu, Ele vai tirar de você. Então, nós aqui somos filhos de Deus, porque somos um espírito aqui nesse corpo aqui. Então, o espírito aqui está interessado com o de Deus, para que aqui você possa fazer o bem, né? Sem olhar a quem. Então, aqui está, para que nós possamos entender, tanto você sacrificando ou não, você é de Deus. Quando você entende que o último sacrifício foi na cruz, 10:14 de Hebreus, com uma só oferta, Ele, Deus, aperfeiçoa a igreja para sempre. Então você está aperfeiçoada para sempre, porque o amor está dentro de você. Quando eu te encontrei, a minha vida não tinha uma razão de ser. Hoje aqui eu estou, meu Senhor, para falar o teu nome. Aqui estou, Senhor, a minha vida é a tua luz.
e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. A vida já mudou, a vida já mudou, para quem te encontrou, Jesus. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Deu like nessa mensagem. É importante entendermos que, pela graça, Jesus nos salvou. 2 de Efésios. Então, a salvação é um dom dele para conosco. Muitos não conhecem a salvação de Deus e ficam buscando uma salvação e paga por um pedacinho lá no céu. E paga caro. Enquanto que aqui está toda a resposta aqui na Bíblia. Você entenda que o amor e o perdão já faz parte do teu coração. Irmão, obrigado por tudo. Eu amo vocês para sempre e vou continuar amando. Você gostando da mensagem ou não, você mora aqui no meu coração. Primeiro no de Deus, depois no meu. Um grande abraço. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.